seja criança, adolescente, idosos, animais abandonados, sei lá, PCD. Não adianta somente você gerar valor para o seu beneficiário. Nessa nova era, você também precisa gerar valor para o seu apoiador. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. O assunto de hoje é por que é tão difícil administrar uma associação? E vamos abrir um parênteses, né? Quando falou aqui o Paulo de Benevides, no Pará, foi a pergunta que ele me mandou. Quando a gente fala associação, eu queria abrir um parênteses, pode ser ONG, OSC, instituição, entidade, não importa a denominação que você usar, tá? Mas o ponto fundamental é o seguinte: eu vejo muitas pessoas que estão no terceiro setor há pouco tempo, há muito tempo, acharem muito difícil administrar uma associação, uma instituição. E, na verdade, eu não concordo com esse tipo de... com a premissa da pergunta. Porque, na verdade, administrar uma associação, eu te digo que, para mim, é muito mais fácil, ou melhor, muito mais simples do que administrar um negócio qualquer, né? Porque eu não sei se vocês... Hoje eu fiz um áudio nos grupos de Telegram, não sei se você ouviu ou não, mas eu fiz o seguinte analogia. Tá? E vocês sabem que eu adoro analogia de uma forma mais didática, ou metáforas. Mas a seguinte analogia: eu não sei aí na sua cidade, no seu estado, quando você era criança, você já brincou de pique, qualquer tipo de pique, e aí tem alguém que é café com leite. Vocês já ouviram esse termo? Fala para mim no chat. Né? Quando uma criança mais jovem quer brincar, mas ela é tão jovem, né? A diferença de idade é tão grande que fica sem graça se ela seguir as mesmas regras. Então a gente fala que ela é café com leite. Ou seja, as regras da brincadeira, do pique, não valem para ela. Quem já brincou de pique quando criança e já foi café com leite, ou sabe o que é isso, fala para mim aí no chat, né? A gente fazer essa lembrança aí. Mas o ponto aqui em questão é o seguinte: de certa forma, nós do terceiro setor também somos café com leite. Café com leite no sentido de que as regras normais para as empresas, por exemplo, não se atribuem para o nosso caso. A gente não segue as mesmas regras. Para pensar comigo. Se você fosse dono de uma padaria, sei lá, e nessa padaria você tivesse um padeiro que trabalhasse na sua padaria e não recebesse nada em troca, não fosse remunerado, no máximo uma ajuda de custo que mal dá para cobrir passagem e, de repente, alimentação, você corria o risco de ser processado, ser investigado, acionado pelo Ministério Público do Trabalho, e numa ação civil e numa ação criminal com um trabalho análogo ao escravo. Se você empregasse na sua padaria um padeiro que trabalhasse e não recebesse, seria considerado trabalho análogo ao escravo. Olha só que surreal. Esse, para nós, é o trabalho voluntário. Numa instituição, a gente, muitas das vezes, recebe pessoas que fazem um trabalho sem receber nada em troca. Essa é a essência do trabalho voluntário. Nós, do terceiro setor, somos imunes
a questões fiscais, tributárias, a vários impostos, a maioria dos impostos. E não é nem isentos, é imune. Mas não quero entrar nessa discussão aqui agora. Ou seja, a padaria lá que você é dona, na hora que você vai, né, fazer seu imposto de renda, prestar contas ao fisco, você vai ter que pagar tributos que nós, no terceiro setor, não precisamos pagar, via de regra. E por aí vai, né? A gente tem, por exemplo, uma situação que é surreal. Se você quer alugar se você quer um espaço para você ampliar a sua padaria ou abrir uma nova unidade da sua padaria, você vai ter que comprar o espaço, você vai ter que alugar o espaço. Nós, do terceiro setor, a gente faz muita parceria e com cessão de uso de espaço. É muito comum. Eu aqui, por exemplo, uso muito. Eu consigo espaços cedidos para eventos no Teatro Municipal, em auditórios de hotéis, já usei salas do ginásio poliesportivo, de cooperativas, de igrejas, 0,800, não recebendo nada, não tendo que pagar nada em troca. Então, assim, a gente tem uma licença poética para bater em qualquer porta, porque, na verdade, as organizações, as associações, as instituições são instituições privadas de interesse público. A diferença está aí, né? Você está lidando, você não está desenvolvendo um trabalho para o seu ganho pessoal. Você está desenvolvendo um trabalho para gerar um impacto social, para gerar um benefício social, resolver um problema social. Então, nesse aspecto, a gente tem uma série de vantagens perante as empresas privadas. E quando eu falo que você não está ali fazendo algo para o seu ganho pessoal, eu não estou dizendo aqui que você, enquanto gestor, enquanto profissional que trabalha no terceiro setor, você não deva ser remunerado. Eu já tenho sempre falado aqui nesses nossos encontros que eu acredito muito que as instituições, elas necessitam, elas precisam serem cada vez mais profissionais, serem profissionalizadas. E, para isso, você precisa trabalhar e remunerar bem os colaboradores da instituição. Sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles, Paulo? Sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Nosso calcanhar de Aquiles é a falta de um modelo de sustentabilidade. Ou, se a gente fosse fazer uma analogia com uma empresa, um modelo de negócio. Por exemplo, a padaria que eu dei o exemplo tem um modelo muito claro, né? Você monta a padaria para vender pão, para vender leite, etc. No terceiro setor, esse é o nosso, normalmente eu vejo esse como um grande calcanhar de Aquiles das instituições. Porque, no fundo, o resto está fácil. Fácil assim, o resto é simples de resolver. Né? Simples, vou botar isso entre aspas, né? Agora, a gente falta a clareza de como que a gente vai manter a instituição. E essa clareza cada vez está mais turva, mais nebulosa, porque os modelos tradicionais de financiamento estão deixando de funcionar, estão parando de funcionar. Né? Quem está acostumado a trabalhar com doações, cada vez está mais difícil conseguir doações, né? Doações recorrentes, você renovar as doações. Não está simples, não está fácil isso. Quem trabalha com financiamento público, que depende do recurso da prefeitura, do governo do estado, seja, né, qualquer um desses casos, com certeza está sofrendo nesse momento, ou deve estar sofrendo nesse momento, porque o Estado brasileiro ele está em processo de falência, né? Aí vem uma pandemia dessa, a prioridade passa a ser
é a área de saúde, muito justo, tudo certo. Só que você que tem lá uma subvenção, tem um convênio, coisa desse tipo, você fica para depois, não é verdade? Então, o que eu vejo crescendo cada vez mais são duas situações. Uma que é trágica, porque não é sustentável, né? Pesquisas que a gente promove aqui por esse canal, eu já fiz eventos que no total já alcançaram mais de 20 mil pessoas, eventos online gratuitos, inclusive em novembro teremos um novo evento, 17% dessas instituições, os membros da instituição tiram dinheiro do próprio bolso para bancar a instituição, para manter ela funcionando, para pagar incêndio. E um movimento que tem crescido muito são eventos solidários. Rifa, bazar, bingo, quermesse, feijoada solidária, coisa desse tipo. E por que a maioria das instituições fazem? Porque é aquele círculo seguinte, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? As outras instituições estão fazendo, está dando resultado, está dando certo, entendeu? É uma forma mais prática de você arrecadar numa emergência algum valor. O que a maioria das instituições não percebe é que por trás desse tipo de evento, desse mecanismo, tem um fundamento que explica muito do que a gente está passando. Porque, voltando à questão do Paulo, né? Por que é tão difícil administrar uma associação? Na verdade, essa dificuldade está na falta do modelo de sustentabilidade. Porque quando você tem recurso entrando na sua instituição todo mês, de forma recorrente, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Então, o problema não é administrar a associação, porque, como eu já mostrei, de certa forma, nós somos café com leite, a gente tem uma série de vantagens. O problema aqui é como manter a instituição. E aí eu quero pegar o gancho aqui, aproveitar e responder uma outra pergunta, né, que quem me mandou essa pergunta foi o Enedir, de Sorocaba, São Paulo. E essa pergunta ele me fez assim: Alexandre, como buscar doadores em potencial? Obrigado pela pergunta, Enedir. Deixa eu tentar dar clareza para vocês do que eu acredito e da forma que a gente atua aqui. Primeiro, eu queria propor uma mudança do termo. Eu não gosto do termo doador aqui, né? Eu prefiro chamar de apoiador. Você pode chamar como você quiser, obviamente, mas para mim faz mais sentido quando você busca uma parceria e você busca apoio, né? Por que eu falo isso? Pode ser uma bobagem isso, mas eu acho que a gente, né, no terceiro setor, a gente tem que lutar contra vamos dizer assim, um modelo que é muito tradicional de doação, aonde na verdade parece que basta você ter o mapa do tesouro. É como se tivesse um baú do tesouro com um fundo, com recurso, com dinheiro, né, destinado para o terceiro setor. Tudo que você precisa saber como vai lá buscar, como você vai ter acesso a esse recurso. Tanto que o Enedir aqui usou o termo buscar doadores. Então, eu prefiro usar o termo não captação de recursos. Parece que captar me soa como se fosse algo de colher, né? Como se você só precisasse ir lá colher, captar. Eu prefiro o termo gerar recursos. E eu prefiro usar o termo apoiador do que doador. Pode ser bobagem isso, mas didaticamente eu acho que fica mais claro. Sabe por quê? Porque eu acredito e tenho defendido uma tese, é uma tese, tá, gente? Que a gente vive hoje uma mudança de era no financiamento do terceiro setor. E nessa mudança de era, tem um detalhe aí que faz toda a diferença, que é
você agora não adianta mais a sua instituição só gerar valor para o seu beneficiário final. Seja criança, adolescente, idosos, animais abandonados, sei lá, PCD. Não adianta somente você gerar valor para o seu beneficiário. Nessa nova era, você também precisa gerar valor para o seu apoiador. Como eu sempre falo, e vou continuar repetindo, para isso ir aterrissando, para todo mundo estar presente para isso, o padre e o pastor não cobrem ingresso para você ir na missa ou no culto. E por que isso é importante, gente? Porque, primeiro, há uma entrega de valor. Você é convidado por um evento que tem música, que tem a palavra ou a palestra, que tem acolhimento, que tem orientação espiritual, que tem pertencimento, comunidade. Você se sente parte de algo, né? Lógico. Então, primeiro, a igreja, o pastor, o padre, te dá muito valor. E depois ele pede a doação. Ele pede a oferta. Não é verdade? E é isso que acontece, de certa forma, quando você realiza uma rifa, um bingo, um bazar, uma feijoada solidária. E por que isso acontece, gente? Eu tenho procurado explicar isso, tentado explicar isso. O nosso cérebro, ele precisa estar em equilíbrio para você conseguir tomar uma decisão. E aqui que você tem que ter clareza. Via de regra, as decisões de doar, de você apoiar uma causa, é uma decisão emocional. Você realmente se sensibiliza com aquele drama. E aí você quer doar. O problema é que isso corresponde a uma parte do nosso cérebro. Tem uma outra parte do nosso cérebro, que é a parte que cuida do raciocínio lógico, matemático, a parte racional, diferente do emocional. Você precisa racionalizar. Então, quando eu vejo uma igreja aqui em Macaé, por exemplo, a igreja Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, ela faz uma grande rifa, que a rifa tem carro, moto, bicicleta, computador, tem prêmios maravilhosos. É bem tradicional essa rifa. E é para apoio das obras sociais da igreja, em especial o Recanto de Idosos. Eles arrecadam muito nessa rifa, porque os prêmios são muito interessantes, né? Olha só que interessante. Se a igreja faz isso, tá? Se a igreja, se fosse tão simples conseguir arrecadar, a igreja ali, ela não precisava fazer a rifa. Ela só chegava para os fiéis e falava: olha, precisamos arrecadar, sei lá, 100 mil reais para poder manter a instituição, manter o Recanto de Idosos, manter esse projeto, manter isso, manter aquilo. E as pessoas que confiam na igreja, que acompanham o trabalho, simplesmente iam doar. Só que, para você poder facilitar esse processo de decisão, a rifa justifica para o cérebro, racionaliza. Então, custa 10 reais a rifa? Pô, tá bom, então eu vou comprar a rifa, porque vai que eu ganho o carro. Olha como que o carro, como que vai ser uma vantagem, né? Eu com 10 reais ganhar um carro. Alguém vai ganhar um carro, vai que sou eu. E se eu não ganhar, mesmo assim eu já ajudo o Recanto de Idosos, já ajudo o trabalho social da igreja. A mente entra em equilíbrio, o emocional e o racional. Por isso que eu digo que cada vez mais os modelos antigos de financiamento funcionam menos. Nessa nova era do terceiro setor, você precisa ser capaz de gerar valor para o seu beneficiário e para o seu apoiador. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui todas as terças e quintas-feiras, tem períodos que
eu faço isso todo dia, gerar valor para você. De alguma forma, tentar te ajudar. Não sei se eu vou te ajudar, mas o objetivo é esse. No nosso caso, quem não sabe, fica sabendo, a gente, a Viva Lagos, trabalha com o programa Jovem Aprendiz, né? Programa de aprendizagem. E olha só que interessante. Eu brinco falando que esse programa, para mim, é o modelo faixa preta dessa nova era. Por que faixa preta? Faixa preta, né, se a gente pegar a questão das artes marciais e tudo mais, seria top de linha. Porque, na verdade, você gera muito valor para o jovem, né? Esse jovem que entra no programa, ele recebe qualificação profissional, ele tem um salário, carteira assinada, 13º, férias, a gente gera muito valor, a gente acompanha esse jovem ao longo dessa jornada, insere ele no mercado de trabalho, e a gente gera muito valor para a empresa, porque esse jovem ele vai ficar 70% do tempo na empresa. Tem uma contrapartida aí poderosa. A empresa tem essa obrigação legal, e aí com isso, você, quando resolve esse problema, quando ela vai na fiscalização do Ministério do Trabalho, você tira a dúvida, você orienta, né, a documentação está toda certinha, você evita que ela seja autuada. Isso tem muito valor. Ela está segura com você. Por isso que a gente tem relações de muito tempo. Então, assim, o jovem aprendiz, para mim, quando eu brinco falando que eu acho que é um modelo faixa preta, porque além de gerar muito valor para o beneficiário, gerar muito valor para o apoiador, nesse caso especial, tem uma terceira parte. E essa terceira parte é muito poderosa, que simplesmente é o Estado brasileiro. É o antigo Ministério do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, que com todo o seu peso, com toda a sua força, né, fiscaliza as empresas para fazer o programa. É como se você fosse acender uma fogueira, né? E aí você pode acender uma fogueira ali, colocando os gravetinhos, colocando um papelzinho e soprando devagarzinho, ou você pode pegar e jogar um copo, um balde de gasolina, de álcool, e aí isso catalisa, né? Isso potencializa. A chama vai dar aquela explosão. É a mesma coisa. Então, gente, essa era a resposta que eu queria dar, né, hoje, tanto para o Enedir quanto para o Paulo. Né? Eu acredito que quanto mais claro, quanto mais clareza a gente tiver do momento que a gente está vivendo e quais são os melhores caminhos para a gente superar as nossas barreiras, os nossos obstáculos, mais rápido a gente vai chegar, vamos chamar assim, a terra prometida. Mais rápido a gente vai conseguir alcançar uma certa abundância, para levar a sua instituição para um ambiente de abundância. Porque eu sei o quanto é difícil viver nesse ambiente de escassez. Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários que vocês deixaram. Opa. O Jefferson falou aqui. Peraí, acho que já falou antes. Então, o Jefferson falou: eu não gosto de pedir ajuda e nem apoio, sim doadores para cada ação, cada projeto. Beleza, Jefferson. O ponto aqui que eu queria chamar a atenção é que a gente tem que ser mais proativo. Eu acho que as instituições e ficar de pires na mão só como pedinte, cada vez mais funciona menos. É isso que eu ponto aqui. Aí deixa eu ver só a resposta do Jefferson. Jefferson, quando vamos realizar um evento, buscamos apoiadores através da venda de mídias, oferecendo plano de mídia para os colaboradores, sempre oferecendo plano de mídia e propaganda nas redes. Legal, Jefferson. Legal, parabéns. Oi, Valéria, tá sumida. Desapareceu. E aí? Vera Lúcia, obrigado pelo feedback, pelo retorno.
Boa tarde, Silvia. Que bom que tô gerando valor para você, aparentemente, né, Silvia? Fico muito feliz. Gente, então é isso. Agora, em novembro, nós vamos ter um workshop Sustentabilidade do Terceiro Setor, Sustentabilidade Financeira para Instituições Sem Fins Lucrativos. Depois eu vou estar divulgando aí o convite e tudo mais. Na próxima terça-feira, vamos ter um podcast Instituição Aprendiz, né, onde eu falo de estratégias e táticas para você conseguir montar o seu programa de aprendizagem, seu programa Jovem Aprendiz. Eu faço com meu amigo Raul Machado. E na próxima quinta vai ter um novo episódio da Jornada para a Sustentabilidade Financeira. Se você quiser mandar perguntas, mandar dúvidas, para a gente poder vir responder, faz o seguinte, me manda lá ou você me manda aí pelo chat do YouTube, ou você me manda para o nosso Instagram, alexandrefernandes.social, manda lá um direct para mim, que eu vou ter muito prazer de tentar te ajudar no problema, na dúvida que você esteja passando. Tá bom? Obrigado, Valéria. Que bom que vocês estão de volta. Então é isso aí, gente. Fica todo mundo com Deus e vamos junto.